Olá, seguidores! Um passeio cheio de aventuras ao lado da mulher amada. Você consideraria um passeio em clima de romance ou em clima de suspense? E se algo desse errado, onde apenas um dos dois sobreviveria a esse passeio? O que poderia se pensar dele? A pessoa que sobreviveu pode ser considerada inocente ou suspeita de ter cometido um crime terrível? Pois até hoje muitas perguntas são feitas, porém poucas respostas são encontradas para o esclarecimento da morte de Ciro Castilho. O caso Ciro Castilho foi um evento que chocou o Peru no ano de 2011. Ele originou-se com o desaparecimento de um casal de estudantes de engenharia florestal no Vale do Colca, em Arequipa, no Peru. Ciro Castilho e Rosário Ponce eram esses alunos. Além de alunos e colegas de curso, eles também eram um casal. Eles deveriam ter voltado do passeio no dia 3 de abril. Porém, como no dia em que eles deveriam ter retornado, isso não aconteceu, a partir do dia 4, começaram as buscas e tudo foi mobilizado para que eles fossem encontrados. No dia 13 de abril, 10 dias depois, Rosário Ponce foi encontrada com vida, mas Ciro Castilho não estava com ela. O que havia acontecido com ele? Essas respostas, seguidores, nós só iríamos encontrar após 200 dias de buscas desse rapaz, pois foi só então que ele foi encontrado. E a partir de agora eu vou contar a vocês como tudo isso aconteceu. Eu vou iniciar o vídeo de hoje falando sobre o Vale do Colca. O Cânion do Colca está localizado na província de Caioma. E Colca vem das palavras Coláguas e Cabanas, dois grupos étnicos que viviam ao longo do rio Colca. Este cânion tem 4.160 metros de profundidade e é o quarto cânion mais profundo do planeta. A província de Caioma, genericamente conhecida como Colca, faz parte do departamento de Arequipa, no Peru. Seguidores, para vocês terem mais ou menos uma ideia exata dessa localização, eu digo a vocês o seguinte: ele fica localizado ao extremo nordeste dessa região. A principal localização da província de Arequipa é justamente o Cânion do Colca, onde tudo aconteceu, e as populações que a caracterizam se estabeleceram naqueles arredores. Caioma, cujo nome vem de uma das vilas locais, tem uma área de 11.990 km² aproximadamente, e faz fronteira com o departamento de Cusco ao norte, as províncias de Camaná e Arequipa ao sul, o departamento Puno a leste, a província de Castilha a oeste e a província de Condesuyos a noroeste. Depois de apresentado esse cenário, agora eu vou começar a falar sobre os personagens dessa história, começando por Rosário Ponce Lopes, a sobrevivente. A Rosário, ela nasceu em 6 de outubro de 1986. Era uma estudante universitária na Universidade Agrária em La Molina, na cidade de Lima, no Peru. Em 4 de abril de 2011, durante uma excursão no Cânion do Colca, ela e seu namorado Ciro Castilho Rojo se perderam naquele local. Ela, porém, foi encontrada viva no dia 13 de abril de 2011, mas o seu namorado não estava com ela. Foi então que uma busca se intensificou. E somente em 16 de outubro daquele mesmo ano é que um corpo foi encontrado no local, em uma ravina profunda, na área onde Rosário havia indicado que Ciro provavelmente estava. No dia 26 de outubro de 2011, depois que o corpo foi retirado e levado para análise, é que foi
oficialmente determinado que aquele corpo era de Ciro Castilho. E a causa da morte foi choque traumático severo, devido a uma queda que ele sofreu. Mas vamos falar agora um pouco sobre essa queda que aconteceu com Ciro Castilho. Provavelmente foi o que resultou em sua morte. O Ciro, seguidores, ele caiu de uma altura de 900 metros, num abismo que tinha ali no local. Esse acontecimento desencadeou uma busca de mais de 200 dias. Quer dizer, ele ficou desaparecido por mais de 200 dias. E as pessoas estavam procurando por ele nesse período. Havia socorristas especializados nessa procura, tanto do local ali de Arequipa, quanto do país e até de fora do país também. E depois que o corpo foi descoberto, a família não se convenceu, tudo não passou de um acidente, e acusou Rosário Ponce de homicídio. Ou seja, a família acreditava que o filho morreu por conta dos atos da Rosário. E o caso ficou tão tenso que houve uma ampla cobertura da mídia e também dos meios judiciais em cima dele. Com essa desconfiança da família do Ciro, uma investigação judicial teve início e se estendeu até 2013, quando a acusação determinou que não havia provas suficientes para acusar Rosário. Mas seguinte, seguidores, como chegamos até lá, eu vou explicar a vocês a partir de agora, entendeu? Então fiquem aí, para vocês entenderem direitinho tudo o que aconteceu nesse caso. Eu vou falar sobre o caso em toda a sua cronologia a partir desse momento. Falando um pouco sobre o Ciro, primeiramente. Ciro Castilho Rojo, ele, assim como a Rosário Ponce, ele também era um estudante de engenharia florestal na Universidade Nacional Agrária de La Molina. Ou seja, eles se conheceram como colegas de faculdade, no mesmo curso, se interessaram um pelo outro, se tornaram um casal na sequência. Eles começaram a namorar. E é nesse namoro que surgiu entre eles é que veio a ideia dessa caminhada no Vale do Colca. E eles foram realizar esse passeio no dia 31 de março de 2011. Mas como eles não retornaram a tempo, que tinha a data do início, assim como estava estipulada a data do retorno também. E na data do retorno eles não retornaram. Aí, a partir do dia 4 de abril, iniciou as buscas dos dois. Tudo que eles queriam, né, naquele momento ali, de acordo com os documentos que foram apresentados, era explorar a geografia acidentada da região. Era essa a intenção dos dois, né? Porque eles eram estudantes de engenharia florestal, né? Eles se interessavam por esse tipo de coisa. Tinham um verdadeiro fascínio por isso aí. Então eles foram com esse objetivo. Porém, né, algo deu errado. Com o desaparecimento deles, que começou a busca, as equipes de resgate começaram a se mobilizar pelo local. E incluindo a essa equipe de resgate também, houve o apoio da Polícia Nacional Peruana, do Exército e das Brigadas Especializadas, na busca pelos jovens. E a Rosário Ponce, como eu já falei aqui, foi encontrada com vida 10 dias depois. Ela estava perto de uma montanha nevada na localização de Bamboia, apresentando sinais de desidratação e com ferimentos leves. No entanto, ela não conseguiu fornecer informações conclusivas sobre o paradeiro do Ciro, que estava com ela. O que ela alegou foi o seguinte, seguidores. Num determinado momento da expedição que eles estavam fazendo, eles se separaram. Cada um foi para um lado para tentar encontrar o local de acesso para saírem dali. Depois daquilo, ela não viu mais o Ciro. Foi as alegações da Rosário, certo? Foi então que o pai do Ciro, o Dr. Ciro Castilho Rojas Salas, se envolveu nas buscas. Ele começou a liderar esforços de busca na esperança de encontrar o seu filho com vida. Enquanto o caso atraía ampla cobertura da mídia, a Rosário Ponce começou a ser alvo de intensa especulação, devido à sua conduta após o incidente que polarizou uma opinião pública. No entanto, as investigações judiciais
não conseguiram fundamentar nenhuma acusação contra ela. Os socorristas mexicanos Carol Schaman e Ramon Flores chegaram a Arequipa para se juntar às buscas por Ciro Castilho Rojo. A família financiou passagens, hospedagem e alimentação, além de contar com o apoio de guias locais e de um cão de resgate que eles levaram junto. E agora, seguidores, nós vamos para o dia 16 de outubro de 2011, que é o dia que o corpo sem vida do Ciro Castilho foi encontrado. Ele estava em um penhasco profundo na mesma área onde o guia da montanha Eloy Cassia foi resgatado, e ele notou na mancha vermelha entre as rochas que havia um corpo naquelas proximidades. O corpo do rapaz foi resgatado, foi levado ao IML local e uma autópsia revelou que a sua morte foi devido a ferimentos múltiplos graves causados por uma queda. O corpo de Ciro Castilho chegou a Arequipa para o exame no IML. Como já falei aqui, os moradores realizaram vigílias com velas, flores e um altar com a sua foto. E como as pessoas da região imaginavam que aquilo havia sido um crime cometido por Rosário e não um acidente, eles começaram a exigir justiça. O corpo dele foi velado na paróquia de Nossa Senhora El Pilar, em 26 de outubro. E depois seu caixão foi levado em procissão pelo centro de Arequipa. Havia dezenas de pessoas jogando pétalas de rosas brancas e gritando slogans por justiça no dia 27 de outubro. O corpo foi transferido para Lima, onde foi recebido por uma multidão no aeroporto Jorge Chávez. E em Lima, um outro velório foi realizado, posteriormente no Centro de Velório Divina Eternidade, em Pueblo Libre. Foi somente no dia seguinte que as homenagens foram realizadas na Universidade Nacional Agrária de La Molina, onde o rapaz estudou, e ele foi sepultado no cemitério Mapfre Huachipa. Em meio a tudo isso, a investigação continuava. Vamos fazer um flashback mental aqui agora, seguidores, e voltar um pouquinho no tempo, durante aquele período de busca pelo Ciro Castilho. E nesse ponto aqui eu vou apresentar a vocês a visão ocular da mídia sobre o caso. A mídia iniciou uma investigação paralela e o que levantou as suspeitas sobre o envolvimento de Rosário na morte do Ciro foi o comportamento errático que ela deu em diversas entrevistas. Em uma entrevista concedida ao programa Quarto Poder, ela chegou a sorrir nervosamente ao se referir ao acidente do namorado. Além disso, ela responsabilizou a família do Ciro caso algo acontecesse com ele. Após o desaparecimento do filho e as crescentes suspeitas sobre Rosário, no dia 7 de julho, o pai do Ciro apresentou uma queixa contra ela por suposto homicídio, porque na ocasião o corpo ainda não tinha sido encontrado. E essa queixa atraiu ampla atenção da mídia, já que desde o início da investigação foram identificadas inconsistências na história de Ponce, como o uso inconsistente do celular durante os dias em questão, a recusa em entregar roupas pertencentes a Ciro e a falha em fornecer amostras de cabelo necessárias para a investigação também. Segundo a promotoria de Arequipa, Rosário era considerada a principal suspeita do caso. Foram agendadas entrevistas adicionais com a autoridade fiscal. Um dos elementos relevantes do caso foi que Ciro não estava usando o seu tênis no momento da queda, circunstância que levantou suspeitas sobre um possível ato de intervenção externa. Os agentes da Divisão de Homicídios de Lima começaram a procurar os tênis em 8 de novembro de 2011. E o que isso pode significar, seguidores, de relevante nesse caso? Muito provavelmente, o tipo de tênis usado para fazer uma caminhada como essa que eles fizeram, uma
ação como essa que eles fizeram naquela região ali, é um tênis específico para ser usado ali. Mais ou menos assim, grosseiramente falando, é como se fosse a chuteira para o jogador de futebol, que ele só usa dentro do campo quando vai jogar futebol, não usa fora dele. Pois então, aquele tênis que o Ciro deveria estar usando seria um tênis de proteção, para ser usado somente naquele local. E ele foi encontrado de pés descalços, sem aquele tênis. E o que isso nos remete? Nos faz entender que poderia ter sido, sim, um acidente e não algo provocado pela Rosário, como estava sendo dito pela mídia na ocasião, tá? Mas vamos seguindo os fatos aqui. Foi feita uma autópsia, né? E o resultado dessa autópsia indicou que o Ciro não morreu imediatamente após a queda. Provavelmente ele ficou agonizando por cerca de 8 horas antes de vir a falecer. E como resultado do acidente, ele sofreu fraturas no braço, na clavícula, no crânio e em 4 costelas do lado direito do corpo. E os achados forenses indicaram que a queda foi acidental por conta disso e que não houve intervenção de terceiros no que aconteceu. Ou seja, seguidores, segundo as teorias da justiça peruana, após o resultado da autópsia do corpo feita pelo médico legista, tudo não passou de um acidente, não houve crime. Agora, falando um pouco sobre as roupas do Ciro, elas foram encontradas da seguinte maneira: elas estavam rasgadas e os seus pertences pessoais, incluindo um cachecol, um boné e um isqueiro, estavam espalhados. Junto a essa teoria, e de acordo com o relatório, se ele tivesse sido empurrado, como muitos suspeitavam, seus ferimentos teriam sido mais graves. Em tal altura, a pessoa literalmente explode, afirmava um documento no início de janeiro. Especialistas forenses se reuniram com a promotora Rosário Lozada para confirmar que a morte de Ciro ocorreu devido a uma queda acidental. Em março de 2012 foi divulgado o relatório forense final, preparado pelo Ministério Público, confirmando que Ciro Castilho morreu em consequência de um escorregão porque não estava usando o equipamento adequado para sua viagem pelo Vale do Arequipa. E o equipamento adequado ao qual se referiram, logicamente, era o tênis que ele deveria usar naquele local e não estava usando. Eles falaram também que a ausência de lesões em outras áreas do corpo, como tórax e pernas, descartaria a hipótese de queda livre. No entanto, o relatório também revelou a presença de cabelos de outra pessoa, ou pessoas em sua jaqueta, camiseta, calças e roupas íntimas. Esses cabelos foram comparados com os de 11 testemunhas, inclusive o da namorada, da Rosário. E foi então, seguidores, que nós chegamos no dia 22 de abril de 2013, quando a promotora Rosário Lozada deveria apresentar 3 luvas supostamente ligadas à morte do Ciro. No entanto, descobriu-se que a terceira luva era, na verdade, o fogo interno da segunda, causando muita confusão entre os socorristas. E esse esclarecimento, a segunda Câmara de Apelações Criminais rejeitou as acusações contra Rosário Ponce. Embora o Ministério Público continuasse a sua investigação, a mãe de Ponce expressou sua expressão de recorrer à Suprema Corte para encerrar definitivamente o caso. Finalmente, em 27 de julho de 2013, um laudo pericial concluiu que as características da queda de Ciro tornavam improvável um empurrão, levando ao arquivamento do caso sem que fossem apresentadas acusações contra Rosário Ponce. Em julho de 2013, o Ministério Público solicitou o arquivamento definitivo da investigação sobre a morte de Ciro Castilho, por não haver provas conclusivas que incriminassem Rosário Ponce. O pai do jovem lamentou a decisão e anunciou que entraria com recurso
em busca de justiça. Semanas depois, ele interpôs um recurso contra o arquivamento e, no entanto, no dia 27 de setembro daquele ano, o Tribunal Superior de Justiça de Arequipa decidiu arquivar definitivamente o caso por suposto homicídio. E agora, seguidores, eu deixei para o final desse vídeo, vem a cereja do bolo. Como ficou a vida pessoal da Rosário depois disso? Em 2015, Rosário Ponce Lopes se casou com Vitor Cabreira. E esse Vitor Cabreira, seguidores, é simplesmente o filho do advogado de defesa da Rosário, que defendeu ela, nesse caso, Ciro Castilho. Foi encontrada uma foto publicada na conta do Facebook do atual marido dela, onde o casal aparece radiante dançando a sua primeira música como marido e mulher. A felicidade era notória neles, ela estava usando um vestido branco discreto, como podemos ver na imagem. A Rosário estaria grávida de seu segundo filho e o noivo está vestindo um terno preto. Ambos aparecem felizes diante do casamento que ali estava se realizando entre eles. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, seguidores. Na opinião de vocês, a Rosário Ponce é culpada ou é inocente nesse caso que aconteceu com o Ciro Castilho? Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários educadamente, respeitando as diretrizes do YouTube. Curtam, comentem e compartilhem. Me sigam no Instagram, no endereço que está escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.